viu que eu trouxe um irmão importado lá da Itália, Luigi, entendeu? Para me ajudar aqui a poder passar as aulas, os slides para os irmãos, tá? É um professor abençoado, ele vai estar com os irmãos também, os momentos que eu não puder estar, será o irmão Luigi, professor Luigi, né? Que estará ministrando as aulas, ok? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo momento, né? Nós já temos aí muitas pessoas que já se adentraram já aqui na sala de estudo, e a partir do momento que alguns irmãos atrasados entrarem, o Luigi vai colocando, ok? Vamos orar então, vamos inclinar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus pelo momento. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, te agradecemos, meu Senhor Deus, por mais esse momento, meu Senhor Deus, de estudo, por mais esse momento de reflexão da tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe, meu Senhor Deus, a cada participante, cada aluno, meu Senhor Deus, que o Senhor esteja derramando o seu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, para que eles possam conhecer cada vez mais a tua palavra. Ó Santo Deus e Pai, nós sabemos o quanto é difícil, Pai, tendo uma segunda-feira, 8 horas da noite, meu Senhor Deus, às vezes cansado do trabalho, mas assim mesmo esses queridos estão aqui, Pai, firmes, para conhecer mais de Ti, para conhecer mais sobre o começo da igreja, oh, Pai, conhecer mais sobre os Seus apóstolos, meu Senhor Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por esse privilégio. Abençoe a cada um deles, dê-lhes entendimento, sabedoria para o aprendizado, e a mim, meu Senhor Deus, me instrua, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Me ajude, meu Senhor Deus, com Teu Espírito, ó Pai, a me dar entendimento e sabedoria para ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, meu Senhor Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede. Eu te agradeço, meu Senhor Deus, e oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe. Vamos começar a aula, né? Nós temos aí o primeiro slide, Atos dos Apóstolos. Deixa eu me apresentar, que às vezes eu penso que todo mundo me conhece, né? Mas o meu nome é Ronaldo Godoy, sou professor do NEP, né? Um dos professores do NEP, já há um bom tempo, né? É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui, participando dessa aula online. Espero que essa classe, né, seja uma classe bem dinâmica, né? Os irmãos podem perguntar, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, dá uma levantadinha na mão aí, o Luiz vai já me indicar, ou se quiser escrever alguma coisa também no chat, pode escrever, entendeu? Isso aí. Irmã? Já voltei. Tá bom. Daí, se os irmãos quiserem, né, pode só fazer as perguntas que eu estarei respondendo, tá? Se eu não souber, né, na próxima aula eu repasso, né, vou buscar, vou procurar, para que eu possa realmente passar o máximo de conteúdo possível, né, para que os irmãos tenham um bom entendimento, ok? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, né? Vamos lá, meu irmão, para o primeiro slide. Introdução, né? Essa aula, Atos dos Apóstolos, né? Nós temos o livro inteiro, são 28 capítulos, né? Então é um livro extenso, para os irmãos terem uma ideia, é o livro maior que tem do Novo Testamento. Então, é um livro que tem muito conteúdo, né? Lucas escreveu muita coisa. É claro que ele não escreveu tudo realmente que ele vivenciou, que ele conseguiu coletar realmente, porque senão seria muito mais do que nós temos hoje, entendeu? A gente vê que ele dá um espaçamento de tempo para ele passar e escreve as coisas, entendeu? Mas é um livro muito extenso. Então, nessa primeira aula, eu vou dar uma pequena introdução sobre o livro de Atos, e depois eu já vou seguir, né, já o capítulo número 1, né, até o final desse capítulo, para que a gente possa, né, conseguir, com 15 aulas, né, que vai ser esse estudo, passar todo o livro, né, os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, tá? Então, nós temos ali uma introdução, nós temos aqui um texto básico, né? O texto básico está lá em Lucas 1, de 1 e 4, e lá em Atos de 1 e 5, né? Se os irmãos tiverem a Bíblia, né, e quiserem abrir lá em Lucas, capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Né?
Eu estou usando aqui a NVI, tá? A versão, uma versão mais recente, mais nova, né? No qual a gente vai ter um entendimento melhor. Então, estamos lá, Lucas, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então a gente vê aqui o início, ali em Lucas, né? A gente vê aqui o Evangelho de Lucas, que leva o próprio nome, né, do evangelista Lucas, né, do doutor Lucas, do teólogo Lucas, daquele que também foi um desbravador que fez muitas pesquisas para poder tanto escrever o Evangelho como escrever Atos dos Apóstolos, né? Uma dica para os irmãos, embora assim em termos do que está se colocado na Bíblia, a gente vê lá os evangelhos em primeiro lugar, que é lá Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Mas quando os irmãos forem lerem, para os irmãos terem uma ideia realmente mais clara, né, do que Lucas queria realmente mostrar para o seu público, o interessante é os irmãos verem o Evangelho de Lucas e daí, em vez de chegar em João, já pegar Atos dos Apóstolos e lerem em sequência Atos dos Apóstolos, que os irmãos vão perceberem claramente que tem uma sequência, né? Que tem uma continuação. Então, na realidade, quando eles estruturaram a Bíblia, né, eles dividiram, né, Lucas, né, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos e colocaram eles separados. Mas é bem interessante os irmãos lerem eles como um conjunto, para que os irmãos tenham um bom entendimento, né? Então, agora nós vamos ali em Atos, para a gente ler o começo de Atos, para os irmãos verem como tem uma sequência, como tem ali uma continuação, né? E porque a gente tem a certeza também que quem escreveu tanto Lucas como Atos, né? Tanto o Evangelho de Lucas como Atos foi o próprio Lucas. Então, em Atos 1, de 1 a 5, diz assim: Em meu livro anterior, então, tá vendo? Ele já começa a falar no meu livro anterior, ou seja, no Evangelho de Lucas, né? Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então a gente vê que tem claramente uma pessoa definida no qual ele vai encaminhar os livros, tanto o Evangelho como o livro de Atos, que é o tal do excelentíssimo Teófilo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, quem foi ele, por que ele pediu para que Lucas escrevesse tanto o Evangelho como o livro de Atos. Na sequência aqui, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então a gente vê a semelhança, né? Tanto ali do começo, né, do prefácio ali do Evangelho de Lucas, como o prefácio ali do livro de Atos dos Apóstolos. E a gente tem uma certeza, né, uma assertiva de que realmente, né, principalmente a maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos, né, coloca tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, colocam como que Lucas realmente, né, o doutor Lucas, né, escreveu esses dois livros. Continuando aqui. O versículo chave, né, o versículo chave desse livro, né, de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar ali em Atos, né, Atos 1:8, que diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria,
né? Então a gente vê aqui, né, Jesus Cristo, né, falando, né, aos apóstolos, né, o que eles deveriam fazer, né? Ou seja, que eles deveriam permanecer ali em Jerusalém, né? Não, esse versículo é outra coisa, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Aqui é uma explicação, um ensino de Jesus, né? Que eles seriam testemunhas de Cristo. E isso para nós hoje, né, serve da mesma maneira. Nós também somos, né, testemunhas de Jesus Cristo. A nossa função como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, nada mais é do que testemunhar o que Jesus Cristo fez em nossas vidas. A transformação que Jesus fez, né, tudo que Jesus realizou, né, através, né, do seu Espírito Santo nas nossas vidas. E é isso que Jesus fala para os seus apóstolos. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar de tudo que vocês viram, de tudo que vocês ouviram, para todas as pessoas. E Jesus Cristo, aqui nesse versículo 1:8, ele não faz discriminação nenhuma. Ele não fala assim, olha, você só vai falar para os judeus, ou você só vai falar ali em Jerusalém. Não, ele fala na Judéia, na Samaria, que era um lugar, vamos dizer, proibido ali para os judeus detestavam ali os samaritanos, e até os confins da terra. E foi exatamente o que eles fizeram, né? Nós vimos ali os apóstolos, né, trabalhando e pregando o evangelho. A gente vê uma síntese maior, né, o apóstolo Paulo fazendo isso, né? Paulo ele chegou até Roma e, quiçá, até a Espanha, né, para pregar o evangelho, ou seja, pela ordenância de Jesus Cristo. E isso serve para nós hoje, né? Hoje, esse versículo ele tem que ser realmente o nosso cerne, né? Realmente pregar a palavra, levar a palavra às pessoas, evangelizar as pessoas o máximo possível, que era uma ordenança, que era uma ordem que Jesus Cristo deu aos seus apóstolos, e hoje nós somos os apóstolos, né? Nós somos os enviados, nós somos as testemunhas de Jesus Cristo. Embora nós não tenhamos visto Jesus, embora nós não tenhamos presenciado as suas maravilhas, presenciado tudo que Jesus Cristo fez através de milagres, mas através da palavra de Deus, da Bíblia, e principalmente quando nós aceitamos a Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus começa a fazer parte da nossa vida, o Espírito Santo de Deus nos mostra e nos dá essa condição de sermos testemunhas da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. E é isso que nós devemos passar para as outras pessoas, para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para as pessoas que estão longe da igreja, né, que há uma necessidade clara de ter a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O alvo da lição para nós: o aluno compreenderá o pano de fundo para o estabelecimento da igreja e sua expansão. Atentará também para a forma como Lucas introduziu o livro de Atos. Ok, irmãos? Então aqui nós temos um esqueleto do que nós vamos estudar agora de princípio, né, nessa introdução. Os irmãos têm alguma dúvida? Não. Não, né? Vocês nunca têm dúvida. Depois o Luigi vai dar aula, daí vocês ficam conversando com o Luigi. Eu sei como é que é a história. Foi igualzinho o Leandrinho. Você lembra do Leandrinho, né? Tô de olho em vocês. Então vamos lá. Já que vocês não têm dúvida, vamos continuar o estudo. Foram 3 décadas-chave. Olha só, irmãos, prestem bem atenção. Foram 3 décadas-chaves na história do mundo. Bastaram aproximadamente 30 anos, né? Aqui a gente coloca que só foi 30 anos, mas 30 anos é 30 anos, né? Quando a gente pega Atos dos Apóstolos, né? A gente não tem noção que ali nesses 28 capítulos está englobado 30 anos de vida ali dos apóstolos, trabalhando e se dedicando à palavra de Deus. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, parece que passaram ali alguns anos apenas, né? Alguns meses, mas não.
né? São 30 anos, né, que esse livro vai nos mostrar sobre a vida dos apóstolos, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o trabalho de muitas pessoas que se dedicaram à obra do Senhor. Então não foi assim uma coisa assim rápida, até foi, são 30 anos, né, para proclamar a palavra de Deus e se expandiu realmente nesses 30 anos para todo mundo conhecido naquela época. E o cristianismo realmente teve né, um boom bem grande, né, uma expansão bem grande. Para que um novo movimento crescesse tanto que chegou a ganhar suficiente credibilidade para tornar-se a maior religião, transformando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Essas décadas provocaram um tremendo impacto em todos os setores da sociedade de então. Tudo começou com um grupo de 12 homens, algumas mulheres, e logo o Espírito desceu. O livro que mais fala deste fenômeno do crescimento da fé cristã é Atos dos Apóstolos. Tem havido muita discussão a respeito do nome correto do livro. Não são os Atos de todos os apóstolos, né? A gente, quando lê e vê Atos dos Apóstolos, a gente tem a impressão de que nesse livro vai se falar dos 12 apóstolos, né? Mas se a gente for perceber, são 2 apóstolos, né? Mais Tiago, que era meio irmão de Jesus Cristo, que tem uma ascensão maior dentro do livro. Paulo, né, bem grande. Pedro, uma quantidade um pouco maior. E Tiago tem a sua importância, porque ele se tornou o líder ali na igreja de Jerusalém. Aquele Tiago que não acreditava em Cristo, que não acreditava no próprio irmão como Messias, passou a ser uma testemunha ocular também, porque vivenciou as coisas de Cristo, embora ele não cresce, mas vivenciou e se tornou um líder ali na igreja de Jerusalém. E provavelmente um dos cabeças ali junto com Pedro, João e Tiago. Eram os 3 que eram os cabeças ali em Jerusalém. Então a gente vê isso claramente e alguns teólogos discutem. Não deveria ser Atos dos Apóstolos, né? Eles até colocam, talvez o nome mais exato, embora extenso, seria Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, né? Porque nós sabemos que quem, na verdade, elabora, quem faz ali acontecer as coisas é o Espírito Santo. Porque até então, enquanto o Espírito Santo não havia descido, né, os apóstolos, eles eram pessoas mais duras, umas pessoas um pouco mais incrédulas, ainda pensavam daquela forma meio judaica, na qual o Messias viria para ser um Messias militar, não esse Messias que veio, que nasceu numa manjedoura, que pregou o amor, que pregou a misericórdia. Eles, como judeus ali, galileus ali da Galileia, eles tinham esse pensamento, que o Messias viria como Davi veio. Né? Como Davi ali se pronunciou como um guerreiro, como um militar. E daí, ao longo, eles viram isso. Né? Nós vimos, quem assistiu a pregação do pastor Bruno, né? Que quando ele falou sobre Pedro, né? Pedro, quando traiu a Jesus, quando negou a Jesus, é porque na cabeça de Pedro tinha aquele negócio ainda. Poxa, eu acho que não é a pessoa que eu estava esperando. Eu acho que não era aquele Messias que é proclamado ali no Antigo Testamento. Porque ele vai morrer, ele está sendo espancado, ele vai morrer numa cruz, vai morrer no madeiro, certo? Ele tinha essa mentalidade. Mas depois, ali em Atos, quando nós vamos ver ali em Atos 2, quando o Espírito realmente desce nas pessoas, e as pessoas são cheias do Espírito Santo, daí é uma mudança drástica nos pensamentos dos apóstolos, nas atitudes, nas falas, né? Então a gente vai ver e vai estudar isso. Podemos prosseguir, meu irmão. Como nós falamos, o versículo-chave do livro de Atos é 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim, Lucas mostra o propósito do livro. Trata-se de uma história especial sobre o estabelecimento e a extensão da igreja entre judeus e gentios,
pela localização gradual de centros de influência em pontos salientes do Império Romano, desde Jerusalém até Roma. O Dr. Lucas mostra que com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, os discípulos receberam o poder para testemunhar, começando em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? Então a gente vê que eles precisavam, né, desse Consolador. Eles precisavam realmente do Espírito Santo para que eles pudessem realmente ter condições de testemunhar sobre tudo que eles viram, né, sobre tudo que eles presenciaram. Os irmãos podem estar se perguntando, mas Lucas, ele não presenciou nada, né? Lucas, ele não viu praticamente Jesus Cristo. Né? A gente vai ver aqui que Lucas, ele se converteu ali com Paulo, lá em Antioquia, né? Mas Lucas, ele era além de ele ser um doutor, de ser um médico, ele era uma pessoa que culta, uma pessoa que buscava, um historiador, né? Ele buscou detalhes, ele entrevistou, né? Ele entrevistou Maria, né? Se a gente for ver o Evangelho, né, é claro isso, ele entrevistou os apóstolos, né? Depois ele começou a vivenciar realmente uma vida de crente, de cristão, realmente, quando ele começou a seguir, acompanhar o apóstolo Paulo, né? Daí sim ele foi uma pessoa que estava ali presente com o apóstolo Paulo, né? Mas Lucas, ele teve todo esse trabalho, né, de elaborar realmente tanto o Evangelho como Atos dos Apóstolos através de pesquisas de campo, né? Ele foi um pesquisador, ele foi uma pessoa que foi buscar realmente lá da fonte, né? Ele tinha conhecimento disso para poder escrever tanto o Evangelho como ali o livro de Atos, né? Até o capítulo 14, mais ou menos, 15, porque em diante ele é um protagonista, ele está junto com Paulo. Ele está nas viagens de Paulo, ele está ali no naufrágio de Paulo, ele está vivenciando tudo o que Paulo ali passou naqueles momentos, nas missões dele, na prisão dele, né? Então, Paulo, o apóstolo Lucas, né? Né? Alguns chamam de apóstolo, mas Lucas, ele vivenciou, né, realmente a igreja se erguendo, a igreja realmente se movimentando. Nessa primeira lição, vamos considerar a situação histórica do livro, autor, personagem, sua relevância para hoje, como também o seu prefácio. Primeiro, a situação histórica de Atos. Para compreendermos a grandeza dos sucessos dos primeiros crentes, precisamos entender as forças que os ajudaram e as que agiram contra eles na cultura em que estavam. Então a gente vai ver aqui dois lados da moeda, né? O que ajudaram os, os, os apóstolos, o que ajudaram as pessoas que estavam ali na igreja e aqueles que também foram contra, o que atrapalhou realmente um pouco o crescimento da igreja. Em primeiro lugar, temos 3 vantagens para os primeiros crentes, né? Mas vantagem, quando a gente olha essas vantagens, a gente fala, mas será que isso realmente é vantagem? Né? Pelas vantagens que nós temos hoje, irmãos. Hoje nós temos tantas vantagens de pregar o evangelho, de sermos testemunhos do evangelho, e nós não fazemos, né? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, é um tapa na nossa cara, realmente, de como nós muitas vezes deixamos a desejar como testemunhos de Cristo. Primeiro, paz romana. Durante quase 100 anos, o Império Romano foi rasgado por sucessivas guerras civis até a extensão, né, até a ascensão de Augusto César, em 31 a.C. Paz reinou pelo Império e isso trouxe estabilidade e boas comunicações, através das grandes estradas romanas que facilitaram muito a disseminação do Evangelho. Lucas relata viagens que antes teriam sido impossíveis viajar. Era seguro e rápido. Então a gente vê claramente, né, que a paz romana, né, quando Augusto César tomou o poder, quando Augusto César sentou no trono, né, e começou a expandir realmente o Império Romano, né, houve uma paz, né, através do domínio romano. E eles, né,
faziam estradas, né? Eles davam uma certa segurança, entendeu? Então, isso facilitou realmente a expansão do cristianismo, a expansão do evangelho, onde os apóstolos podiam caminhar, podiam ir de cidade a cidade, mas, irmãos, tudo isso era a pé. A maioria desses apóstolos, a maioria desses missionários faziam isso a pé. Isso levavam dias, meses e até anos para chegar no seu destino, né? Hoje, quando a gente vai evangelizar, muitas vezes a gente leva meia hora, 30 minutos, né, de carro, num conforto, pega um ônibus na porta de casa. Eles tiveram, a gente vê assim uma certa facilidade, mas entre aspas, né? O apóstolo Paulo, para chegar em Roma, ele levou quantos anos para chegar em Roma? Ele teve naufrágio, foi picado por cobra, entendeu? Então ele teve muito perrengue, né? Inclusive, nós temos uma aluna, a Daísa, ela fez o estudo passado conosco, ela está lá em Malta, né? Ela mandou uma mensagem para mim e falou: irmão, Ronaldo, eu estou aqui em Malta, onde o apóstolo Paulo naufragou, e eu quero fazer esse estudo com o irmão. Só que agora lá é quase 1 hora da manhã. Então ela vai fazer a aula, mas a aula gravada. Mas ela está lá, né? Só para os irmãos terem um feedback, né, da irmã da Isa, que ela está para fora e ela não deixa de acompanhar as nossas aulas. A língua grega, isso também ajudou também na expansão do evangelho. Outro fator que ajudou no avanço da Igreja de Cristo foi a cultura grega. Embora o latim fosse a língua oficial, a maioria falava grego. É importante que Paulo discursou, é importante notar que Paulo discursou aos oficiais romanos em grego. Esse foi o motivo porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o que assegurou uma comunicação universal. Então, naquela época, né, a palavra, a língua mais usada era o latim, mas o grego era uma língua, vamos dizer, naquela época universal. Era como se fosse o inglês hoje, né? O inglês hoje, embora a maioria de nós às vezes não sabemos falar essa língua, mas o inglês é uma língua universal. Se você quer se comunicar de uma forma mais abrangente, se você saber o inglês, já é meio caminho andado. E naquela época era o grego. Então o grego teve essa facilidade. Tanto é que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E depois o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né, acabou também sendo, né, escrito também para facilitar as pessoas também em grego. Podemos seguir, meu irmão. C. A fé judaica. A fé judaica também ajudou a expandir, né, o cristianismo. Os romanos nunca entenderam os judeus, mas muitos os respeitavam e foram atraídos ao judaísmo, especialmente por causa do seu monoteísmo, ou seja, eles adoravam apenas um único Deus. No seu livro sagrado, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego no segundo século antes de Cristo e dos seus tipos de culto. Ou seja, os romanos, né, eles achavam meio estranho, né, os judeus terem apenas um Deus, né, um Deus único, porque eles tinham um panteão de deuses, tinham vários deuses, né, mas eles não eram contra, certo? Até certo ponto, até que isso não atrapalhasse o império, certo? Quando a gente estuda ali Romanos, por exemplo, né, as dificuldades que Paulo teve, em Atos, a gente vai estudar ali depois do capítulo 16, as dificuldades de Paulo, né, a gente vai ver que os judeus usavam sempre esse gancho para colocar Paulo contra os romanos. Olha, ele está pervertendo a sua religião também, está falando que existe um novo rei, né? Está querendo tirar o reinado de César. Então os judeus acabavam fazendo esse tipo de comparação para prejudicar o apóstolo Paulo. Mas na sua síntese, né, os romanos eles não era contra o cristianismo, né, desde que isso não atrapalhasse o seu império. Ok, irmãos? Até aqui tudo bem? Uhum. Os irmãos estão entendendo, estão acompanhando bem a aula? Sim. Uhum.
Tudo bem? A irmã Lourdes só com o dedinho ali. Então tá bom. Então vamos lá. Continuando. Duas barreiras para os primeiros crentes. É tão comum pensar que era fácil para os primeiros crentes evangelizar. Não, era uma tarefa árdua. Para os gregos, a mensagem do evangelho era louca. Para os romanos, fraca, e para os judeus, escândalos. Né? Nós vamos ver tudo isso daí. Né? Os gregos achavam uma coisa meio louca, uma coisa meio sem sentido. Né? Um Deus que se tornou homem, que veio a esse mundo para salvar a humanidade. Então, eles achavam isso meio que uma loucura. Né? Os romanos achavam ela fraca. Por quê? Porque só tinha um Deus. E eles, como tinham aquele panteão de deuses, né, aqueles amontoados de deuses, eles achavam que a religião, a forma deles cultuar, a forma deles terem as suas religiões, o seu modo de cultuar era muito mais forte. Ou seja, uma centena de deuses é muito mais forte do que um só Deus. Então, no pensamento dos romanos era isso, que a fé cristã era uma fé fraca, por acreditar em apenas um Deus. E para os judeus era escândalo, né? Era escândalo porque os cristãos, eles pregavam um outro tipo, né, de religião, pregavam uma outra forma no qual Deus se mostrou. E os judeus, eles não criam naquilo, né? Eles, como eu falei, eles esperavam um tipo de Messias totalmente diferente daquele que veio. Um Jesus totalmente diferente do que Jesus ali se apresentou. Né? Eles estavam esperando alguém que tirasse eles do jugo romano, que libertasse eles daquele aprisionamento que eles tinham, daquele domínio que eles tinham. Então, para os judeus, era um escândalo, né? Os cristãos apresentando Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Messias que fora prometido ali no Antigo Testamento. Crentes em toda parte enfrentavam oposição, como sendo antissociais, ateístas e até mesmo esquisitos. O evangelho era escândalo para os judeus. Né? Não era fácil, e não é até hoje, para um judeu seguir a Cristo. Os mensageiros eram leigos, iletrados e incultos. Primeiro, né, aqueles mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, olhavam para os apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Cristo, e achavam eles, falavam assim, mas esses aí são galileus, esses aí são incultos, esses são pescadores, como é que eles vão querer, né, falar sobre o Antigo Testamento, falar sobre a lei, nos ensinar alguma coisa? Eles não têm nada para nos ensinar. Né? Em Atos 4,13 diz assim, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Né? Então, embora eles, depois ali de Atos, quando eles receberam o Espírito, e daí eles começaram a discursar, eles começaram a falar através do Espírito Santo, eles começaram, epa, alguma coisa tem de diferente. Alguma coisa está acontecendo que está diferente agora, esses galileus, esses iletrados, que agora parece que eles frequentaram uma faculdade e estão sabendo de tudo. Né? Então a gente vê que, embora eles, né, não acreditassem naqueles mensageiros, não acreditassem nos apóstolos por serem pessoas simples, né, serem pessoas humildes, certo? Eles depois começaram a perceber que algo tinha de diferente, porque eles estavam falando sobre as leis do Antigo Testamento, né? A gente vê aquele primeiro discurso ali de Pedro, né, que fala sobre que fala ali da profecia de Joel, né, que ele fala com bastante proeminência, com bastante poder, né, eles acabam sentindo realmente que alguma coisa estava diferente. Os judeus eram acostumados com os eruditos rabis, né? Ou seja, se não fosse daquela nata, né, que eles estavam acostumados com os rabis, com os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, que tinham, né, o controle da lei, que tinham o conhecimento. Porque, irmãos, naquela época, né, o Antigo Testamento
né? Não era distribuído para todo mundo, eram poucas pessoas que tinham os escritos, que tinham os manuscritos ali. Eram só ali os fariseus, algum mestre da lei, aquelas pessoas que estavam ali no templo que tinham acesso a isso, né? Não eram todos. E o pior de tudo ainda, como eu falei para os irmãos, o Antigo Testamento naquela época era escrito totalmente, praticamente em hebraico. E a maioria do povo ali naquela época, eles falavam o quê? O aramaico, por causa do exílio que eles foram, e quando eles voltaram, eles praticamente tinham desaprendido a sua própria língua, que era o hebraico. Eles estavam falando agora o aramaico. Então precisavam de pessoas para o quê? Traduzir o Antigo Testamento para eles, né? E precisava de pessoas que tinham uma certa cultura. É mais ou menos hoje, por exemplo, a gente colocando a Igreja Católica, por exemplo, antigamente, né, quando a missa era feita em latim, a Bíblia era escrita toda em latim, e eles tinham que muitas vezes traduzir para o povo que estavam ali na missa poder entenderem. Era mais ou menos isso que acontecia, né? Então, esses judeus, eles falavam, ficavam escandalizados porque aquelas pessoas não eram cultas. Segundo, a mensagem parecia uma afronta ao judaísmo. A proclamação de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, como Messias, foi incompreensível. Pior ainda, o livro das leis dizia que qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então Jesus, pela sua morte na cruz, falhou e foi maldito. Era ridículo e ofensivo que ele era o Messias prometido, né? Então, os judeus, pegando essa parte ali de Deuteronômio, que era uma parte, que era uma ordem ali do próprio Deus para a purificação ali de Israel, que era um contexto diferente do que eles estavam vivendo naquele momento ali com Cristo, mas assim mesmo eles colocavam isso em prática. Eles achavam, bom, esse Cristo, esse Jesus que estão falando que é o Filho de Deus, ele morreu pregado numa cruz, ou seja, ele morreu pendurado no madeiro. E a palavra ali em Deuteronômio diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então esse Jesus é maldito. Só que eles estavam colocando um texto fora do contexto. Era completamente diferente do contexto ali que Jesus Cristo estava vivendo, que eles estavam vivendo. Só que eles pegam uma parte, mas eles esqueceram, por exemplo, ali de Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, que fala sobre tudo que Jesus Cristo ia passar, né? Então a gente vê que é um certo oportunismo, né, para tentar realmente ridicularizar a fé cristã, aquela fé que os apóstolos estavam pregando, aquela fé que os apóstolos estavam testemunhando. Então, os judeus eram contra isso e colocavam isso como uma desvantagem para os cristãos. A eclesiologia da igreja parecia algo blasfemo. Os crentes não observavam o antigo sistema sacrificial, não praticavam circuncisão e não frequentavam o templo. Não é para ficar surpreendido com a reação violenta dos judeus contra a defesa de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir que nós vamos falar aí na sequência aqui de Atos dos Apóstolos. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Ali, Estevão vai fazer um grande discurso ali, uma grande pregação, e eles ficam furiosos, né? Eles ficam furiosos com Estevão, porque Estevão não praticava praticamente nada mais do que eles queriam que praticasse, a circuncisão, né? Eles não tinham mais aqueles ritos, né, que eles faziam sacrificial, porque Jesus já tinha vindo a esse mundo, já tinha sido sacrificado, e através do sacrifício de Cristo é que nós somos justificados. E os judeus não criam nisso, achavam isso uma coisa completamente errada, porque eles estavam seguindo o Antigo Testamento. Então a gente vê, irmãos, várias coisas que foram contra, né, a ascensão do cristianismo, e que os próprios judeus colocaram isso, né? A gente vai ver ao longo
de Atos dos Apóstolos, o quanto os judeus, né, prejudicaram o cristianismo. Quanto os judeus tentaram realmente atrapalhar muito o desenvolvimento, né, da fé cristã. Aqui a gente tem vários versículos para que os irmãos possam ler depois, né, que vai testificar tudo o que eu estou falando aqui, tá? Eu só não vou ler porque senão a gente não termina hoje esse estudo, tá ok? Mas os irmãos conseguiram entender, né, essas barreiras, né, que os primeiros crentes tiveram, né, como foi difícil eles poderem sair de todas essas armadilhas, muitas vezes, que os judeus colocavam, né? Como era difícil, muitas vezes, pregar para romanos que criam em vários deuses, né? Então, a gente vê as dificuldades que esses primeiros cristãos, né, esses primeiros crentes, eles tiveram ali para poder realmente levar à frente a igreja, né? Hoje nós temos dificuldades? Temos, né? Mas não é como eles tiveram. Nós, se tivermos alguma discussão, alguma coisa, tiver alguém que seja contra, por exemplo, o cristianismo, hoje ninguém vai apedrejar ninguém, né? Ninguém vai morrer através de pedras, assim como Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado por defender o cristianismo, por defender Jesus Cristo. Vamos passar então, meu irmão, para a próxima. O irmão já passou e eu estou aqui dormindo, né? O evangelho era loucura para os gentios também. Por causa da sua posição religiosa, que provocou oposição e mesmo perseguição, os romanos tinham deuses que formavam parte do culto do Estado. Enquanto os crentes pregavam que havia um só Deus e mais, não terá outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Se você não se envolvia nas observâncias religiosas dos velhos deuses, você era uma ameaça ao Estado. Também os romanos não entendiam os crentes que tinham um rito de comer o corpo de Cristo. E isto falava de canibalismo. Eles não entendiam, como muitos hoje também não entendem sobre isso, sobre o corpo de Cristo, né? Quando a gente pega, a gente participa de uma ceia, né, de uma igreja cristã que vai falar sobre o corpo de Cristo. Os romanos entendiam que era como se fosse um canibalismo, né, que o corpo de Cristo, né, se tornava carne e as pessoas comiam a carne de Cristo. Mas isso não é uma realidade. Quando nós frequentamos a ceia do Senhor, né, isso a gente pode colocar tanto numa igreja, nas igrejas evangélicas, né, a gente sabe que isso é o quê? É um memorial, né? Quando nós falamos que nós estamos se alimentando do corpo de Cristo, isso não é uma coisa literal, né? Quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós estamos ali com o vinho e com o pão, nós sabemos que o pão não se torna a carne de Cristo e nem o vinho o sangue de Cristo. Isso é um memorial no qual nós fazemos para o quê? Para relembrar o sacrifício de Cristo, né? Só que naquela época já, né, os romanos tinham essa ideia, né, de comer o corpo de Cristo como se fosse um canibalismo, ou seja, comer a carne realmente de Cristo. E isso não é uma realidade, né? Isso é uma viagem bem grande e que, infelizmente, nos dias de hoje também, há pessoas que acham que quando ali o pastor ou o padre faz um ritual ali com aqueles elementos, aquele pão, aquela hóstia se torna o corpo de Cristo, mas isso é uma viagem muito grande. E também não se torna o sangue de Cristo. Aquilo ali, quando nós passamos naquilo ali, é um memorial, né? A própria Bíblia vai nos dizer isso, para que nós tenhamos o quê? Venha à memória tudo que Cristo viveu, tudo que Cristo presenciou naquele momento do sacrifício, né? É isso que nós temos que ter em mente quando nós frequentamos, né, a ceia do Senhor, né? A gente não está ali comendo a carne de Cristo e nem tomando o sangue de Cristo. Isso ficou bem claro para os irmãos?
Ficou, né? Ok. Se tiver alguma dúvida, o chat está aí, tá? E pode levantar a mão e perguntar, abre o microfone e faz a pergunta que a gente estará respondendo. O evangelho é loucura para os gentios também por quê? Por causa da sua vida social nada atraente. Não frequentavam o teatro e não gostavam das histórias dos deuses. Ou seja, os primeiros crentes daquela época, os primeiros cristãos, eles já também se tornaram um pouco mais reclusos. Ou seja, eles não frequentavam ambientes que não eram apropriados para eles, que não eram apropriados pelo aquilo que eles pregavam, né? Então, eles acabavam se tornando meio que antissociais. Assim como muitas vezes nós somos considerados também, né? Ah, isso daí é crente, é antissocial. Olha, sabe, às vezes muitos dogmas da igreja, muitas coisas que realmente não tem nada a ver, mas tem muitas coisas que nós, como cristãos, como pessoas que somos testemunhas de Cristo, nós devemos ter um certo sentido das coisas. Nós devemos ter uma certa prudência para fazer certas coisas. Isso é uma realidade. Mas isso não tem nada de ver que, por exemplo, eu vou num cinema, né? Aí eu vou num restaurante, eu vou numa lanchonete, certo? Eu vou, às vezes, escutar um Roberto Carlos, vou escutar uma música sertaneja. Isso não influencia nada na nossa fé cristã, irmãos. Desde que isso não ofenda, desde que isso não ofenda a nossa religiosidade, certo? Nós não vamos escutar aí um funk da vida que só fala besteira. Isso não. Mas se você escutar um Tom Jobim, por exemplo, um Roberto Carlos, né? Eu não vou nem imitar Roberto Carlos aqui, porque senão eu vou fazer mico, né? Mas, assim, eu gosto de escutar Roberto Carlos, por exemplo. E qual que é o problema? Não tem esse problema, certo? A gente tem que, não podemos ser religiosos, né? Achar sempre pecado em tudo quanto é coisa, né? Nós temos dentro de nós, né, uma coisa que se chama um termômetro, que é o desconfiômetro, né? Que a gente tem que ter essa noção do que é legítimo e o que não é legítimo, certo? Então, e vamos parar com, às vezes, né, de sermos religiosos a ponto de apontarmos o dedo para pessoas que às vezes frequentam alguma coisa que às vezes não tem nada a ver. Por causa da tensão na família, que surgia, por exemplo, quando a esposa era crente e o marido não, era muito difícil um casamento misto funcionar, né? Naquela época já tinha esse problema, né? Uma cristã se casava com um gentil, ou seja, aquele que não era crente, aquele que não professava a mesma fé. Isso dava problema, como dá hoje, inclusive, entendeu? Ah, irmão Ronaldo, é proibido? O pode ou não pode? É proibido casar com uma pessoa que não é crente? Não é proibido. Muitas vezes não é aconselhável, mas não é proibido, certo? A gente tem que ter noção das coisas e tem que saber que se você entrar nesse barco, você vai ter que assumir isso, entendeu? Porque você não vai entrar sem saber das consequências, né? Às vezes um casamento desigual, um jugo desigual dá problemas dentro de casa. E você tem que saber levar isso, tanto o marido, né, como a esposa, certo? Em cada área da vida, irmãos, o crente daquele tempo enfrentava muitos obstáculos. Se você acha que é difícil ganhar pessoas para Cristo hoje, deve ser grato por não ter vivido nos dias da igreja primitiva, quando a tarefa era imensamente mais difícil. Segundo, o autor do livro de Atos. O que o Novo Testamento diz a respeito de Lucas, o autor? Escritos de Paulo, né? Nós vamos ver aqui vários escritos de Paulo que vai mencionar Lucas, né, como realmente o autor tanto do Evangelho como de Atos dos Apóstolos, né? Não vou ler esses versículos, depois eu vou passar a aula para os irmãos poderem ler. Lucas era médico, crente gentílico, companheiro de Paulo e associado com João Marcos. Lucas esteve na prisão com Paulo, mas parece que não foi compulsória, né? Ou seja, Lucas, ele esteve ali na prisão de Paulo, até na segunda prisão de Paulo, Lucas esteve junto, mas ele não era preso junto com Paulo, entendeu? Era uma prisão, não era compulsória, não era uma coisa obrigada, né? Eles estavam ali porque ele queria seguir, né, a Paulo.
O prefácio a Lucas e Atos, né? Lucas 1:4, que nós já lemos. Geralmente é aceito que Lucas é o prefácio tanto do Evangelho como também de Atos. Lucas delineia 5 passos na composição do seu trabalho. Então a gente vai ver tanto lá em Atos dos Apóstolos como do Evangelho de Lucas, né? Lucas delineando 5 passos sobre o seu trabalho. O primeiro é eventos históricos. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Ou seja, quando Lucas escreveu isso aqui, ele está falando ali, por exemplo, de Marcos, que era um associado também de Lucas, no qual Marcos já tinha escrevido também o Evangelho, né, que se denominou Evangelho de Marcos. Testemunhas oculares, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ou seja, para escrever tanto o Evangelho como o livro de Marcos, ele pegou testemunhas que vivenciou tudo ali com Cristo. Pesquisa pessoal. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Certo? Lembra que eu falei anteriormente? Ele era um historiador, ele pesquisou, né? E isso ele fez, né, pessoalmente, procurando conversar com pessoas que vivenciaram tudo aquilo, que estiveram com Cristo, né? Ele mesmo vivenciou depois ali junto com Paulo, então ele foi, né, uma pessoa muito dedicada realmente a escrever tanto o Evangelho como Atos dos Apóstolos. Escrita, Lucas tinha comentado que muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos. Marcos estava incluído aqui. Desta feita, é a vez de Lucas, e decidi escrever-te um relato ordenado. Ou seja, ele decidiu escrever isso. E ele tinha uma finalidade, né? Uma finalidade de entregar esses escritos, tanto do Evangelho como Atos, para Teófilo, né? Muitos, depois nós vamos ver isso, mas eu vou dar só uma pincelada para os irmãos. Muitos teólogos, muitos estudiosos acham que Atos dos Apóstolos é tipo uma carta de defesa para ali o julgamento de Paulo, certo? Mas isso não é uma coisa que todos os teólogos têm uma definição ampla disso, né? Mas se a gente for ver, tem um certo sentido nesse tipo de coisa. Assim, os eventos realizados foram testemunhados, investigados e escritos, para que sejam a base da nossa fé e dão para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. C. As passagens nós. Como eu falei para os irmãos, a partir do versículo 16, do capítulo 16, perdão, a gente vê Lucas, né, adentrando na história, com uma testemunha ocular. A gente vai ver ali em Atos 16, do versículo 10 ao 17, Atos 20, do 5 ao 15, Atos 21, do 1 ao 18, Atos 27, 1, 28 e 16. Lucas foi testemunha ocular e participante de certos eventos. Várias vezes, Lucas muda da terceira pessoa do plural, eles, para a primeira pessoa do plural, nós. Né? Temos 2 versículos aqui para confirmar o que o estudo está falando. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Isso aqui, Lucas, né, já está falando ali em Atos 27, sobre a viagem, né, de Paulo para Roma. E ele estava junto. Né? Lucas naufragou juntamente com Paulo também. Lucas estava ali na ilha de Malta. Lucas estava junto quando Paulo foi picado por uma cobra. Então, Lucas, ali nessa parte do capítulo 16 e diante, Lucas estava muito presente com Paulo e vivenciou tudo o que Paulo vivenciou. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então você vê que o próprio Lucas foi morar com o apóstolo Paulo também ali em Roma, enquanto ele ia ser julgado. Sua igreja em Antioquia da Síria. A tradição diz que Lucas era da igreja de Antioquia da Síria. É bom notar as qualidades dessa igreja que influenciaram muito a vida de Lucas.
Depois os irmãos vão ler lá em Atos 11, 19 a 30 e 13, de 1 a 4. Foi uma igreja fundada por Barnabé e Paulo, que cresceu rapidamente e tinha uma liderança forte. Era uma igreja de oração, sem distinção social. Uma igreja que contribuía e tinha uma paixão por evangelismo. Foi em Antioquia que os crentes, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Provavelmente porque sempre estava falando de Cristo. A vida de Lucas foi influenciada pela igreja dele, ou seja, pela igreja de Cristo, né? Então a gente vê aqui que Lucas, né, ele se tornou, né, um cristão ali em Antioquia, que foi fundada por Paulo e por Barnabé. Provavelmente ou Paulo ou Barnabé evangelizou o próprio Lucas e Lucas ali aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Essa igreja de Antioquia, ela foi muito importante no ministério de Paulo, porque é aquela igreja base, aquela igreja no qual Paulo, Barnabé e os outros missionários saíam para fazer as suas missões. Essa igreja praticamente financiava o apóstolo Paulo. Os personagens do livro de Atos. É interessante notar algo sobre os primeiros evangelizadores que causaram um impacto impressionante no mundo. Primeiro, eram leigos sem nenhuma qualificação. Nós já vimos isso. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eram homens iletrados e incultos. Não havia nenhum rabi entre eles. É a mesma coisa hoje. Os leigos são os mais responsáveis pelo crescimento da igreja. Uma nota aqui para os irmãos. Muitas vezes nós pensamos, né, e alguns pensam dessa forma, de que os pastores, os líderes, né, os missionários, são eles que têm a responsabilidade de evangelizar, de testemunhar de Cristo. Mas, irmãos, é completamente o contrário. Essa missão é nossa. Os leigos, né, aqueles que vão no culto, né, aqueles que muitas vezes não frequentou um seminário, né, que não tem tanto entendimento, somos nós os responsáveis de sermos testemunhas de Jesus Cristo para o mundo. Tá? Assim como foi também na igreja primitiva, hoje é a mesma coisa. Né? Nós devemos deixar, né, de pensar que nós não temos obrigação nenhuma de pregar o evangelho, que nós não temos obrigação nenhuma de testemunhar da graça e da misericórdia de Cristo. Essa é a nossa função, né? Nós somos apóstolos também, não na proporção dos apóstolos que foram chamados por Cristo, mas o apóstolo significa o quê? Significa enviados. Ou seja, nós somos enviados a testemunhar sobre Jesus Cristo. Isso é nossa missão. Eram leigos sem nenhuma organização. Não tinha nenhuma sede, secretárias, telefone, rádio ou TV. Nem se imaginava que algum dia teríamos algo como a internet. Enfim, nenhuma das coisas que consideramos indispensáveis hoje para um grande impacto na evangelização não tinham templos, nem prédios próprios, nem finanças. De fato, tinham de levantar às 4 horas da madrugada para fazer tendas. E, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Atos 18:3, ou o equivalente antes de pregar nas ruas. Aqui está falando uma parte sobre Paulo. Paulo, além de ser o que ele era, né, ele também tinha uma profissão, que era fazedor de tendas. Né? E ele se juntou com Áquila e Priscila, que também tinha a mesma profissão, e fazia tendas para poder sobreviver. Né? Então a gente vê que a vida ali das pessoas, né, não era fácil. Eles também tinham que trabalhar, eles tinham que se custear para poder pregar a palavra de Deus. Né? Então, irmãos, isso é para nós também. Né? Muitas vezes não fazemos, né, o que realmente devemos fazer, que é testemunhar. Esse livro, né, de Atos dos Apóstolos vai mexer muito conosco nesse sentido, né, de como que nós estamos nos comportando como crentes em Cristo Jesus, como nós estamos nos comportando, né, sendo testemunhas de Cristo. Eram crentes transculturais.
Aqui a gente vai ver ali sobre como eles eram, as raças deles, eram várias raças, né? Aqui vai falar um pouquinho sobre Atos 2, né, 9 e 11. Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da primícia da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Na igreja primitiva, irmãos, encontramos pessoas de diversas classes, judeus e gentios, gregos e romanos, samaritanos e africanos, homens e mulheres, todos trabalhando juntos. Então a gente vê claramente que os crentes daquela época, né, não era de uma única raça, né? Eles eram transculturais, eram várias raças, várias miscigenação, várias coisas que estavam juntas ali, né? A gente vai ver ali quando o Espírito Santo desceu naqueles 120 pessoas, a gente vê que aquelas pessoas que estavam visitando e que creram também ali na pregação de Pedro eram de várias raças, de vários lugares, né? Então, a igreja primitiva, né, não era só de uma raça só. Eram crentes bem unidos, né? A união dos crentes daquela época era muito forte também. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam e reuniam-se no pátio do templo, partiam o pão e suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então a gente vê que eram crentes bem unidos, tanto na distribuição de renda, como na oração, como na comunhão. Tinham uma mobilidade incrível, ou seja, eles se movimentavam, eles não ficavam estáticos, né? Aqui vai dar o exemplo da família de Áquila e Priscila. No momento estavam em Corinto, noutro em Éfeso e em outro em Roma. Graças a Deus por aqueles que em nossos dias estão prontos a mudar de cidade, a fim de plantar igrejas onde ainda não existe testemunho do Evangelho. É claro que isso, eu sinto isso, que os missionários, as pessoas que saem de suas casas, eles têm que ter um chamado, eles têm que ter realmente até um próprio preparo para poder fazer isso, né? Sair da sua terra e ir para um lugar distante para pregar o evangelho. Não são todos que têm esse chamado. Mas nós, irmãos, temos o chamado de pregar para o nosso vizinho. Nós temos o chamado de pregar ali no nosso serviço, né? Nós temos o chamado de testemunhar de Cristo em vários lugares, né? Às vezes diferente, né, desses missionários, dessas pessoas que se deslocam, né? Tem pessoas que gostam disso, né? Nós tínhamos, acho que a maioria conhece o irmão Pacheco, né? Ele é uma dessas pessoas que saem da sua casa e vai numa outra cidade para montar uma igreja, né, construir realmente a igreja do zero e entregar uma igreja para uma comunidade, né? Isso é uma disponibilidade, isso é um dom, isso é um chamamento de Cristo para essa pessoa. Podemos continuar, meu irmão. O contexto deles e sua relevância para nós hoje. É fácil pensar que os primeiros crentes eram totalmente diferentes de nós, mas há algumas semelhanças notáveis. Preste bem atenção nisso, irmãos. Seu contexto era os centros urbanos. O alvo dos primeiros crentes eram as grandes cidades, né? Eles tinham uma estratégia. E é como é hoje, né? As estratégias, né, de se formar uma igreja, né, é sempre nas grandes cidades
E daí dessa igreja já formada e solidada e bem sólida, acaba se expandindo para outros lugares. E foi isso que aconteceu ali na igreja primitiva. Começou ali em Jerusalém, depois foi para Antioquia, Alexandria, Filipos, Roma, Corinto, cidades-chaves. A influência das cidades grandes é muito importante para a evangelização. B. Seu contexto era de muitas religiões. Né? Isso aqui é interessante. Ó. Seu contexto era de muitas religiões. Eles não dialogavam com as outras ideologias, nem as denunciavam. Simplesmente proclamavam Cristo com todo o poder de persuasão ao seu dispor. Mas havia diferenças na maioria de apresentar o evangelho. Por exemplo, no meio do paganismo de Listra, e no contexto filosófico de Atena. Essa é uma lição importante para nós. Né? Muitas vezes nós perdemos muito tempo, irmãos, sabe, com brigas, com tentando mostrar que a nossa religião é melhor que da outra ou não. Nós temos a nossa ideologia, nós sabemos realmente, né, o que Cristo fez em nossas vidas. Nós somos testemunhas realmente de Cristo. Mas assim como ali os primeiros cristãos, né, eles não se preocupavam muito em, sabe, debater, né, teologicamente sobre o pensamento de outras pessoas ou não. O que eles queriam era pregar a Cristo. O que eles queriam era realmente evangelizar e levar a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E eles fizeram isso. Tanto é que em 30 anos, né, de evangelismo, né, a igreja cristã se tornou a maior igreja daquela época. E é hoje ainda a igreja cristã, certo? Mas eles não perdiam esse tempo, né, de debate teológico com fulano, beltrano, ciclano, certo? É claro que nós temos que ter conhecimento, temos. É claro que nós temos que saber como lidar com certas igrejas ou com certas ideologias, temos, assim como eles sabiam. Em Listra, né, foi de um jeito, o paganismo de Listra, né, foi agido de uma forma diferente. Ali em Atenas, né, Atenas, quando Paulo chegou em Atenas e viu aquelas milhares e milhares de estátuas, cada estátua sendo reverenciada por pessoas, né? A inteligência de Paulo foi muito grande. Ele viu escrito ali a um Deus desconhecido, né? Que não tinha uma imagem, não tinha nada, aí ele já falou: é esse Deus aqui que eu sirvo. Ele foi inteligente ali com o pessoal de Atenas. Mas ali a gente percebe que, pelo paganismo muito forte, pela filosofia que eles pregavam ali, Paulo não teve muito êxito. Né? E ele não perdeu muito tempo em Atenas. Né? Ele viu que ali ele não iria conseguir realmente levar o evangelho, levar a Cristo, né, devido a tanto paganismo, que ele saiu e foi para outra região e pregava o evangelho. Certo? Então, irmãos, isso serve para nós hoje. Né? Nós temos que pregar o evangelho com inteligência. Né? Sabermos realmente, né, levar a Cristo, sermos testemunho de Cristo. C. Seu contexto era de rejeição, nem sempre expressada da mesma maneira. Às vezes havia apatia, como em Atenas, outras vezes era oposição total. Mas o que provocou conversões foi o testemunho de vidas totalmente transformadas pelo Evangelho, vidas cristãs autênticas. Né? Então, além da pregação, além de você se envolver realmente na pregação, no evangelismo, o nosso testemunho pessoal, a nossa forma realmente de viver também vale muito, irmãos. Tá? Eu tenho um pensamento que, assim, o nosso testemunho, ele vale muito, né? Mas não é isso que vai transformar as pessoas. Não é isso que vai mudar as pessoas. O que vai mudar as pessoas, irmão, é Cristo. Certo? O que vai mudar as pessoas é o evangelho. Nós temos a obrigação de dar um bom testemunho, sim, mas não é o nosso testemunho que vai mudar uma pessoa. O que vai mudar uma pessoa é o evangelho, é a pregação de Cristo Jesus. É Cristo que vai mudar, é o Espírito Santo que vai operar na vida da pessoa e essa pessoa vai se transformar, né, numa nova criatura, certo? Eu não estou falando aqui, então, que nós devemos viver de qualquer jeito. Não, nós devemos viver realmente como cristãos, né? Sermos piedosos, né?
termos realmente misericórdia, buscar as coisas de Deus, mas o que às vezes eu vejo as pessoas pregando, falando assim, olha, você não precisa falar nada, é só as pessoas verem você que elas já vão se converter. Tá? Isso é balela e papo furado, no meu ponto de vista, com todo respeito, irmãos. Porque quem vai mudar realmente essa pessoa é o Espírito Santo. Quem vai transformar essa pessoa é Cristo, não nós. Como disse, a gente tem que ter uma vida decente e o nosso testemunho tem que ser verdadeiro. Mas não é isso que vai transformar as pessoas. A gente não pode, sabe, às vezes eu vejo crentes com essa muleta. Eu já faço a minha parte, a pessoa vai me ver e vai se converter pelo que eu sou. E não é assim. Certo? Se a pessoa for ver realmente cada um de nós, nós vemos que todos nós somos pecadores, que todos nós temos falhas, que todos nós fazemos coisas erradas. Se nós formos exemplos para os outros estão tudo perdido. Essa é a realidade. Porque o que nós temos que mostrar para essas pessoas é Cristo. Cristo é que tem que ser o ápice. Cristo é que tem que ser realmente aquela pessoa que vai e que tem o poder de transformar as pessoas. Então, irmãos, a gente tem que deixar essa muleta de lado, certo? E pregar o evangelho, sermos testemunha falantes, pregar o evangelho, mostrar para essas pessoas que não têm a Cristo, que eles necessitam de Cristo, ok? Essa lição é o início do desafio para a igreja de nossos dias. Vamos empreender uma nova visão para a obra do Senhor, em um novo compromisso com a igreja de Cristo. Ok, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. A espera do poder. Atos 1, de 1 a 26. Versículo-chave está. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus falando, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Alvo da lição: o aluno entenderá que esperar em Deus é uma virtude que todo crente precisa ter. Uma pergunta para os irmãos: os irmãos têm paciência de esperar a vontade de Deus? Sim ou não? O que eu vejo, meus irmãos, é muita falta de paciência. O nosso querer é para ontem. Senhor, me abençoa, mas a bênção já tinha que vir faz muito tempo. Né? Muitas vezes nós temos essa dificuldade, essa é uma realidade, de esperar a vontade de Deus nas nossas vidas. Né? E esses crentes ali, dos primeiros crentes, no primórdio da igreja, né, buscavam essa paciência, né? Esperavam realmente em Deus, né, as coisas acontecerem. Não há como estudar o livro de Atos, irmãos, sem uma visão clara da pessoa do Espírito Santo, no plano eterno da redenção. Inicialmente, vamos olhar a interação da Trindade na teologia da salvação. Então, na teologia da salvação é assim, irmãos. Deus Pai, elaborou o plano da salvação. Foi Deus Pai que elaborou o plano da salvação. Depois nós temos aqui Deus o Filho. Ele cumpriu o plano da salvação. Então Deus ali planejou, elaborou a salvação, veio Jesus Cristo ao mundo e ele executou, ele cumpriu o plano do Pai. E em terceiro ponto, Deus, o Espírito Santo, aplicou e continua aplicando o plano da salvação. Isso é de importância muito grande para nós entendermos. Certo? A Trindade, ela é difícil de entendermos, né? Um único Deus em três. Né? Todos os três têm o mesmo poder, todos os três têm a mesma importância. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eles tiveram funções diferentes ao longo da história. Né? Se a gente for olhar ali no Antigo Testamento, quem é que nós vemos ali no Antigo Testamento? Deus Pai. Deus Pai ali no Antigo Testamento preparando, né, planejando. Se a gente for ler ali todos os profetas falando da vinda de Cristo, o planejamento de Deus para a vinda de Jesus Cristo. Quando nós chegamos nos 4 evangelhos, quem que é o ator principal dos 4 evangelhos? Jesus. Então chegou Jesus, e Jesus o quê? Cumpre tudo aquilo que Deus Pai planejou.
tudo aquilo que Deus Pai planejou desde a fundação do mundo, né? Muitas pessoas pensam assim, poxa vida, né? Deus colocou lá Adão e Eva e tal, tudo bem no paraíso, numa boa. Poxa vida, falhou o plano de Deus ali. Vamos para o segundo plano, Jesus Cristo. Irmãos, nada disso. Deus já tinha em mente tudo o que ia acontecer ali no paraíso, tudo o que ia acontecer com a humanidade. Deus, desde a fundação do mundo, já sabia de tudo aquilo. Certo? Isso já era um plano de Deus, isso já estava no, vamos dizer, no script de Deus. No plano da salvação de Deus já estava tudo aquilo, né? Infelizmente, ali o pecado entrando no mundo, certo? As pessoas com aquela maldade toda, depois a gente vê o dilúvio, tudo aquilo ali já estava no script de Deus. Deus já estava planejando a vinda do seu filho para esse mundo, que iria cumprir realmente tudo aquilo que o primeiro Adão não cumpriu, né? Veio o segundo Adão, a gente chama Cristo de segundo Adão, e o segundo Adão, Cristo, cumpriu tudo. Cumpriu, né, com primazia, né, sofreu, padeceu na cruz para a nossa salvação, e depois veio o Consolador, que faz o quê? Ele aplica, né, tudo aquilo que foi feito nas nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus que nos mostra o nosso pecado e faz com que nós venhamos a crer em tudo aquilo, em Cristo Jesus, né, como nosso único e suficiente Salvador. Tá? Isso é de suma importância, os irmãos terem isso em mente, certo? Para que a gente não caia em contradição, né? Porque isso é o cerne do Evangelho, né? Deus planejou, Cristo cumpriu, e o Espírito Santo hoje aplica na vida de cada um de nós. Entendido, meus irmãos? Interessante que, se juntarmos os dois tratados do Dr. Lucas, o Evangelho e Atos, descobriremos a coerência do autor procurando contar a história do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Verso 1:1. O fato do Evangelho de Lucas ter tratado do que Jesus começou a fazer e ensinar mostra-nos duas coisas. Primeiro, a igreja teve seu começo no Evangelho, né? Então a igreja começou ali no Evangelho. No Evangelho, a igreja começa a ser consolidada, começa a ser formada. Segundo, a obra de Deus não terminou com a ascensão de Jesus, como já foi observado. O livro de Atos mostra o que Jesus continuou a fazer e a ensinar pelo Espírito Santo através da igreja. Então, quando Jesus Cristo se assentou ao céu e está sentado à direita do Pai, isso não acabou por aí. Jesus Cristo ainda está presente através do Espírito. O Espírito Santo que está aplicando tudo aquilo que Jesus Cristo nos mostrou nas nossas vidas. E através do quê? Através da igreja. Por isso que a igreja é tão importante para cada um de nós, irmãos. É muito difícil a gente ficar pensando sobre um crente fora da igreja, como existem alguns desigrejados, né, que falam que a igreja não é necessário. Infelizmente, quando a gente pega o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê o tanto que a igreja é necessária. Lucas toma cuidado em frisar que a obra do Espírito Santo é a continuidade da obra de Jesus. Foi ele quem ordenou aos discípulos que aguardassem a manifestação do poder que lhes fora prometido. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Da ressurreição à ascensão. Pode mudar, meu irmão. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes do dia de Pentecoste, porém, havia um tempo de espera.
40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E mais 10 dias entre a ascensão e o Pentecostes. Pentecostes deriva de um termo grego Pentecoste, que significa quinquagésimo, ou seja, 50 dias, né? É bom lembrar que durante 50 dias de espera, os discípulos não permaneceram inativos. Pelo contrário, Lucas seleciona e comenta ensinamentos importantes de Jesus sobre o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa. Lucas indica aquilo que o Senhor lhes ensinou durante os 40 dias em que, ressurreto, se apresentou aos apóstolos, dando provas que estava vivo. Primeiro, Jesus falou do reino de Deus, Atos 1:3, o qual tinha sido o centro de sua mensagem. Em segundo lugar, ele ordenou que esperassem pela dádiva do batismo do Espírito Santo, Atos 1:3 e 4. Nos versículos 6 a 8, corrigiu algumas noções falsas da natureza, extensão e chegada do reino de Deus. Segundo, o reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. Na língua portuguesa, um reino normalmente é um território que pode ser localizado em um mapa. Mas o reino de Deus não tem conceito territorial. O reino de Deus não é geográfico, nem político e muito menos eclesiástico. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, irmãos, o reino de Deus, ele não é um, sabe, um território, né? Ele não tem um caráter territorial. O reino de Deus, ele é o quê? Espiritual. Né? Nós temos também o reino de Deus e terminou o momento e o cumprimento da promessa. Então a gente vê, né, claramente, né, Jesus mostrando, né, o que iria realmente acontecer. Né? Tanto a vinda do Espírito Santo, né, como o que era realmente o reino de Deus, né, que é um reino, não um reino territorial, mas um reino espiritual. Né? Então a gente tem essa noção, e temos que ter essa noção, né, sobre as coisas do reino. E em terceiro lugar, o reino de Deus é internacional quanto aos seus membros. Ou seja, nós já falamos isso, né? Não é só apenas um povo só, né, que vai pertencer ao reino de Deus. São vários povos, né, que vão estar agrupados ali no reino de Deus. Os apóstolos ainda nutriam aspirações limitadas. Ou seja, por que Jesus falou sobre isso? Porque Jesus deixou claro isso. Porque os apóstolos ainda tinham aquele pensamento de que a salvação, de que o Messias só viria para eles, para os judeus, né? O reino de Deus é gradual quanto à expansão. A pergunta dos apóstolos inclui uma referência específica ao tempo. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? A resposta de Jesus foi dupla. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Os irmãos conseguem perceber o que os apóstolos estavam querendo? Eles estavam querendo que Jesus, né, fosse aquele Jesus, fosse aquele Messias guerreiro, aquele Messias que iria o quê? Libertar o povo de Israel do jugo romano. E Jesus fala claramente, olha, isso não importa agora. Né? Não é isso que eu vim fazer. Né? Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, a hora, o momento, né, o dia em que Jesus vai estabelecer o reino de Deus, isso não nos compete saber. Isso quem sabe é somente Deus. Apesar de não lhes ser permitido conhecer os tempos e época, eles precisavam saber que receberam poder
para que, no período entre a vinda do Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo, pudessem ser testemunha em círculos cada vez maiores. Embora eles não precisassem saber quando Jesus voltaria ou quando Jesus estabeleceria o reino de Deus, eles precisavam ter poder. Eles precisavam ter realmente condições de esperar esse dia, né? Que vai da ascensão de Cristo até a próxima vinda de Cristo. Então foi isso que ele prometeu. Olha, eu não vou dizer para vocês, isso não me compete também, isso daí é só o Pai que sabe quando que eu vou voltar, mas vocês precisam estar atentos, vocês precisam ter o Espírito Santo de Deus para que vocês possam testemunhar de mim, para que vocês possam testemunhar para as gerações, para círculos cada vez maiores, que eu voltarei. Que eu voltarei para buscar aqueles que me aceitarem, aqueles que se tornarem cristãos, aqueles que, né, aceitarem a mim, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. É isso que eles precisavam saber no momento. E foi o que Jesus falou para eles. Foi o que eles falaram: não saia de Jerusalém, porque o Consolador vai descer e vocês vão precisar do Consolador, que é o Espírito Santo. A ascensão de Jesus, tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. A ascensão de Jesus aconteceu literalmente, né? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Como que nós vemos isso? Será que nós cremos nisso realmente? Será que Jesus veio a esse mundo e subiu ao céu novamente? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas não creem, né, literalmente que Jesus Cristo se assentou ao céu, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Hoje, muitas pessoas, até mesmo da igreja, negam a literalidade da ascensão. Diversas razões podem ser apresentadas para justificar a rejeição dessa tentativa de não aceitar a ascensão como um fato real da história. Os milagres não precisam de precedentes para autenticá-los. A ascensão é um fato aceito em todo o Novo Testamento. Lucas conta a história da ascensão com simplicidade. Lucas enfatiza a presença de testemunhas oculares e repetidamente se refere ao que elas viram. Então, teve testemunhas oculares, né, de que viram Jesus Cristo se ascender ao céu. Não existe uma explicação alternativa para justificar o fim das aparições após a ressurreição e o fato de Jesus ter desaparecido da terra, né? Ou seja, depois que Jesus Cristo ficou 40 dias com os apóstolos, 40 dias com os seus discípulos, ensinando, explicando as coisas que iriam acontecer, depois desses 40 dias, ele se assentou ao céu, ele subiu ao céu das nuvens, e daí as pessoas não viam mais ele, certo? Mas a questão de não verem mais ele não quer dizer, né, que ele não existiu, que ele não esteve aqui, muito menos que ele se assentou ao céu, certo? Nós temos testemunhas oculares, né? Mais de 500 pessoas, a gente vê isso na própria palavra de Deus, que viram Jesus Cristo ressurreto. Daí, a partir do momento que eles não viram mais a Jesus, foi justamente porque Jesus voltou ao Pai. A ascensão histórica é visível, tinha um propósito. A Bíblia registra as palavras de Deus, que não mente, que inspirou os homens para revelar o que está na sua mente desde o princípio. Ela é totalmente inspirada e totalmente confiável. Ou seja, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Novo Testamento que fala claramente sobre a ascensão de Cristo.
Então, e nós temos testemunhas oculares, não só os apóstolos, mas muitos que seguiam a Cristo, né? Que realmente Cristo veio a esse mundo, padeceu, morreu e ascendeu ao céu, subiu ao céu e agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E as pessoas muitas vezes tentam tirar esse propósito, tirar essa verdade, né, da própria palavra de Deus. Na palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Então, se nós cremos realmente na palavra de Deus, que ela é infalível, então nós também cremos e temos a consciência exata de que Jesus Cristo, ele subiu aos céus, né? E que os apóstolos e outras pessoas presenciaram esse ato de ascensão de Jesus Cristo aos céus. Isso nós temos que ter, né, em mente isso como uma verdade bíblica, uma verdade realmente que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A forma como partiu, uma ascensão visível, atingiu o efeito planejado. Os apóstolos voltaram para Jerusalém e esperaram pelo Espírito Santo, né? Por que Jesus Cristo saiu do meio deles, né? Existe um propósito. Porque se Jesus Cristo permanecesse aqui nesse mundo, o Espírito não desceria, o Consolador não viria. Então Jesus Cristo fez o que tinha que fazer nesses 40 dias, assentou ao céu, e o Espírito Santo, depois de 10 dias, conforme ele tinha falado, veio aos apóstolos e às pessoas que estavam ali no cenáculo. Isso é o propósito, né, já planejado por Deus, da ascensão de Cristo. Jesus Cristo sempre falava: olha, eu me vou, mas eu mandarei o Consolador. E para o Consolador estar aqui nesse mundo, que está agora nesse mundo presente conosco, Jesus Cristo não poderia estar mais aqui. Mas ele vai voltar em glória, né, para reinar realmente daí como um rei, né, como um rei soberano. Ele vai voltar diferente do que ele veio da primeira vez. Daí o bicho vai pegar, tá? Porque quando ele voltar, realmente ele vai se impor como um rei que ele é, né? E todos aqueles que não, né, aceitaram Jesus Cristo como Salvador, infelizmente vai ter a justiça desse rei Jesus. Irmãos, só mais alguns minutinhos e a gente termina a aula, tá? Os apóstolos em oração, esperando a manifestação do Espírito Santo. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Lucas relata como eles permaneceram os 10 dias seguintes antes do Pentecoste, e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Em Atos, relata que perseveravam unânimes em oração. Na verdade, a oração dos apóstolos tinha duas características. A primeira, uma oração unânime, ou seja, todos eles oravam juntamente. Não só os apóstolos, mas aquelas outras pessoas que estavam ali, né, junto com eles, né? Como a mãe de Jesus, Maria Madalena e alguns outros discípulos que estavam acompanhando eles. A oração era perseverante, ou seja, eles perseveravam na oração. Eles ficaram esses 10 dias esperando a vinda do Espírito Santo em oração. A escolha de Matias para o apostolado. Tendo relatado a comissão do Senhor, sua ascensão e as orações perseverantes, os discípulos, Lucas chama a atenção para apenas mais uma ação antes do Pentecoste, a eleição de um outro apóstolo para substituir Judas, né? A morte de Judas, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele escolheu 12 apóstolos. Judas, o traidor, né, com remorso, se enforcou
né, e deixou, né, esse mundo e deixou de ser apóstolo. Certo? E ali Pedro, né, achou por bem trazer mais um para junto deles, ou seja, o 12º, né? O cumprimento das Escrituras, né? As Escrituras para substituir Judas estavam no Antigo Testamento. Essa era a convicção de Pedro, expressa perante os crentes. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Precisamos lembrar que, de acordo com Lucas, o Senhor ressurreto tinha aberto as Escrituras perante os seus discípulos e também a mente deles, para que pudessem entendê-las como consequência. A partir da ressurreição, eles começaram a ter entendimento diferente de como o Antigo Testamento profetizou os sofrimentos, a glória, a rejeição e o reino do Messias. A escolha de Matias. A proposta de Pedro para que fosse escolhido um 12º apóstolo para substituir Judas identifica seu entendimento do apostolado. O ministério apostológico exigia perfil. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. B. O ministério apostólico deveria ser escolhido pelo próprio Senhor. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tem escolhido. Deus não faz nada, nem um propósito definido. Não foi diferente com relação ao período de 50 dias entre a ressurreição e a ascensão. A igreja iniciante precisava afirmar-se na história do evangelho. Por isso mesmo, 4 fatos foram e continuam sendo importantes para a autenticação da igreja. Antes de eu ler esses quatro fatos aqui, a escolha de Matias, né, ela foi uma decisão dos apóstolos. Né? Só para os irmãos terem uma ideia, alguns teólogos acham que essa decisão ela foi meio que precipitada pelo próprio Pedro. Né? Alguns teólogos acham, né, e eu também creio nisso, que na verdade o 12º apóstolo é Paulo. Certo? E eles escolheram Matias para ser o 12º. Certo? A gente pensa e tem na nossa mente que ali os apóstolos, a igreja, ali no começo da igreja, elas não se precipitavam, não erravam, não faziam coisas, às vezes, pela própria carne, pelo próprio pensamento. Tá? Mas muitos teólogos e muitos mestres, né, que hoje escrevem, inclusive eu estou lendo um livro aqui sobre Atos dos Apóstolos, acho que essa decisão da escolha de Matias foi meio que precipitada pelos apóstolos, que na realidade o apóstolo escolhido por Jesus, né, por Deus, era o apóstolo Paulo. Tá? E eu não tenho dúvida, né, que ali quando os apóstolos estiverem assentados ali para julgar, eu tenho quase que certeza, né, e talvez eu vou ver isso, que o apóstolo Paulo vai estar sentado ali no lugar de Judas Iscariotes. Né? Não será Matias. Tá? Eu não estou tirando o apostolado de Matias, não é isso, certo? Mas, assim, pelo que a gente vê da história, da própria história primitiva, do que aconteceu com o apóstolo Paulo, né, no qual o próprio Jesus Cristo veio e escolheu o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios, tá? E por tudo que o apóstolo Paulo fez, né, eu creio, né, que realmente o 12º apóstolo não seria Matias, mas sim o apóstolo Paulo. Mas houve ali sim uma precipitação ali dos apóstolos nesse momento, né, de escolher, né, um novo apóstolo, certo?
A gente vê Jesus Cristo, né? Se a gente for pensar nisso, a gente vê Jesus Cristo ficando 40 dias com os apóstolos, irmãos. E em nenhum momento ele fala, olha, vocês têm que escolher um outro apóstolo para ficar no lugar de Judas. A gente não vê isso. Pelo menos as escrituras não nos mostram isso, né? E eu acho que foi uma precipitação ali dos apóstolos em escolher Matias. Tá? Ele é um apóstolo? É, porque as escrituras estão dizendo que é. Ele foi escolhido ali pelos apóstolos. Ele teve uma escolha apostólica, né? Mas assim, no meu sentimento, no meu pensamento, eu creio que ali, assentado ali para julgar ali no final dos tempos, né? Quem vai estar assentado ali vai ser o apóstolo Paulo, né? Sem desmerecer Matias. Tá bom, irmãos? Isso aí é só um pensamento, né? De muitas coisas que eu leio e que muitos outros, né, teólogos, muitos outros pensadores, né, têm esse pensamento. Para finalizar, né, a gente vê aqui os 4 fatos. O primeiro, o comissionamento dos discípulos, a ascensão de Jesus, os apóstolos em oração e a escolha de Matias, né? Isso aqui a gente vai ver, a gente viu que é o começo realmente da igreja, né? Como a igreja se pronunciou no começo, como a igreja realmente se formou no começo, né? O que eles realmente lutaram, tanto em oração, né, como em disciplina também, né, de estar ali com Cristo, de esperar ali os 10 dias, né, para que o Espírito Santo descesse. Na próxima aula nós vamos ver, né, a descida do Espírito Santo, vamos estudar sobre isso, tá? E hoje aqui nós terminamos, né, esse estudo. Eu só peço perdão para os irmãos por passar aí 15 minutos, tá, da aula, mas eu acho que esse aqui é o último slide, né? E nós acabamos a nossa aula. Os irmãos podem, se quiser, fazer perguntas, né? Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, os irmãos podem fazer. Irmão Luiz, dá para tirar uma foto aqui dos irmãos? Opa, podemos sim. Deixa eu ligar minha câmera também, para aparecer, para dar um oi pro pessoal. Ver quem é o Luigi agora. Tchan, 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 tchan. Tá no escuro, Luigi. Deixa eu ligar a luz. Aí, melhorou. Aí, é o ó. Bem, graça e paz. Ó. Tá vendo? Eu sou chique no último, né? Eu trouxe o Clark Kent para vocês. Ó, o Superman. Tá pensando que é um super professor esse daí. Esse aqui é o Luigi, meu professor, que estará comigo, né, nesse semestre, tá? Quando eu não puder estar aqui presente, ele estará, né? Tenho certeza que ministrando com perfeição as aulas, tá? Os irmãos têm alguma pergunta? Se não tem, né? Os irmãos que estão com a câmera fechada, se puderem abrir, eu agradeço, só para a gente tirar uma selfie. Alguns irmãos eu sei que já se retiraram, né? Porque a hora está meio avançada. A minha esposa já está brava comigo, que eu sei que eu já passei 15 minutos. Olha a carinha dela, ela vai falar. Vai quando chegar em casa. Ó, tá vendo? Ó, olha só que mulher brava. Vamos lá, irmãos, vamos tirar uma foto aí, vai. Vamos lá. Todo mundo dando um sorrisão. Foi. Foi? Vou mandar lá no grupo depois. Isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe, tá? A próxima aula, como eu falei, vamos falar sobre o capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. Deus abençoe. Tenha uma boa semana, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Deus te bendiga. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tchau, tchau, professor. Boa noite, fica com Deus. Boa noite a todos.